amados, graça e paz. Eu quero compartilhar com vocês um pensamento a respeito de batalha espiritual. Esse assunto tem sido muito tratado nos nossos dias e eu queria saber o que você pensa sobre batalha espiritual. Eu quero te fazer 3 perguntas para você pensar sobre elas, ok? A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: o que você acha, o que você compreende que Deus estava te dando na cruz do Calvário? Quais são as bênçãos que Deus nos deu através de Jesus Cristo? Essa é a primeira pergunta que eu quero que você pense bem sobre ela. A segunda pergunta que eu quero te fazer, para que nós possamos pensar sobre batalha espiritual, é a seguinte: você acredita na existência de um inimigo personificado, na existência de um diabo, na existência de Satanás, como uma pessoa? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você acredita que a igreja do Senhor Jesus está vivendo tudo o que Deus tem para ela? Todas as promessas que você vê na palavra de Deus, você acha que essas promessas estão sendo vividas na íntegra pela igreja evangélica brasileira? Bom, em cima das 3 respostas que você pode nos dar a respeito dessas perguntas que eu te fiz, eu quero convidar você para pensar sobre algo. É um assunto que de fato está sendo muito batido, né? Está sendo muito compartilhado nas mídias sociais. Eu já trabalho com libertação há mais de 30 anos. Na minha última postagem, queridos, eu falei sobre o perigo de se polarizar verdades bíblicas e contextuais. Nós temos o hábito de muitas vezes assumir pontos de vista antagônicos, e muitas vezes o que gera o nosso ponto de vista, o que nos leva a dizer eu não acredito nisso, é porque eu estou vendo alguém brincar com determinado assunto. Vamos aqui usar uma ilustração. Se naquela igreja se brinca muito com endemoniamento, com libertação, essa igreja aqui já diz: não, eu não mexo com isso, essa igreja aqui não faz isso, né? Nós não queremos nos parecer com aquela determinada igreja. Se aquela determinada igreja, ela fala muito de dízimo, ela fala muito de oferta, de primícias, e brinca com o dinheiro do povo, brinca com o dinheiro das pessoas, essa igreja aqui já diz assim: não, aqui a gente não fala de dinheiro, aqui a gente nós não tiramos dízimo, nós não temos primícia. Muitas vezes são posicionamentos que nós assumimos mais como reação do que como quem está procurando de fato ser uma igreja genuinamente bíblica. Para você pensar a batalha espiritual, a primeira coisa que você tem que fazer é não olhar para o lado. Porque nem sempre o que meu irmão está fazendo ali naquela igreja pode me levar a abrir mão de um conceito bíblico, genuinamente bíblico. Então muitas vezes nós temos posturas que não são genuinamente bíblicas, mas são mais influenciadas por uma experiência minha ou por experiência de terceiro. Não é verdade? Então eu quero que você pense agora batalha espiritual, esquecendo de todas as infantilidades que você já viu, de todos os exageros que você viu. Eu quero que você responda para você essas 3 perguntas, tá ok? Primeiro, o que é que Deus estava nos dando na cruz de Cristo? Segundo, você acredita em um inimigo como pessoa, em um mal personificado, em um diabo, em um Satanás? Por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes a gente tem aí existencialistas dizendo que o mal é a ausência do saber, né? Bom, é algo bem platônico, não é esse espírito, que tem pessoalidade que a gente vê na Escritura Sagrada, né? E a terceira pergunta é: você acredita que a igreja está vivendo tudo que o Senhor nos deu na cruz? Ok? Respondendo isso, eu quero que você pense comigo o seguinte, em 2 textos bíblicos, em 2 passagens interessantes da palavra. Primeiro, irmãos, são muitos textos que a gente poderia usar para falar sobre isso.
Mas eu quero te deixar para pensar dois textos, duas passagens, né? Tem lá em Gênesis capítulo 12, em Gênesis capítulo 15, a promessa de Deus para Abraão da terra de Canaã. Você vai ver essa promessa passando para Isaac, para Jacó. Você vai ver Deus confirmando isso na vida de Moisés. Interessante, Deus diz, eu estou dando para vocês essa terra. Mas em Josué capítulo 1, você vai ver Deus dando uma palavra de ânimo para Josué. Talvez a gente vai ter aqui na tela essa palavra para você ler. Mas ele vai dizendo assim, tem bom ânimo, não tenha medo, ser forte e ser corajoso. Entenda bem, Deus entrega a terra para o povo hebreu, mas em Josué você vê a necessidade do povo hebreu lançar a mão da espada para poder se apropriar da promessa de Deus. Bom, com certeza você já está entendendo mais ou menos o que eu estou querendo compartilhar com você sobre batalha espiritual. Talvez, provavelmente, essa palavra tenha a ver da campanha que nós vamos começar agora, desafiando os profetas, que é uma campanha de cura e libertação. Mas dá uma olhada no livro de Josué e vê a batalha que aquele povo teve que empreender para poder viver a promessa e se apossar da promessa. Deus esteve com eles o tempo inteiro. Ali tem relatos de operações tremendas de Deus para que a promessa se efetuasse. Esse é o primeiro texto que eu quero que você examine, que eu quero que você pense, né? O segundo texto você vai ter lá no livro de Daniel. Queridos, é impressionante quando aquele anjo aparece para Daniel e ele ali fala algo de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Você vai ver isso aí no capítulo 10 do livro de Daniel, dá uma lida lá. A palavra daquele anjo para Daniel foi tremenda. Depois de 21 dias de jejum, esse jejum de Daniel é muito famoso, se fala muito, se faz campanhas em cima de campanhas e projetos em cima desse jejum de 21 dias, né? Esse jejum de legumes, onde ele se absteve das iguarias do rei. E por 21 dias ele buscou a presença do Senhor intensamente. Quando esse anjo aparece para ele, talvez vai estar na tela aí esse texto também para você. Se não, você dá uma olhada lá em Daniel capítulo 10. É interessante o que esse anjo fala para Daniel. Ele diz assim, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, eu fui liberado para trazer a resposta da oração para você. Agora olha o que esse anjo diz, o príncipe da Pérsia. E esse anjo fala para Daniel de um nível de guerra onde um dos príncipes dos exércitos de Deus é liberado para poder efetuar, para trazer a vitória, para esse anjo poder chegar até Daniel e trazer a resposta para Daniel. Irmãos, esse texto tem dado muito o que falar, mas eu vejo nesse texto uma base bíblica forte para algo que nós precisamos assumir agora na nossa geração. Eu postei aí no meu Face, está no meu canal do YouTube, talvez onde você vai estar assistindo na íntegra essa palavra, sobre aquilo que Deus tem me mostrado com relação à nossa nação, agora por esse tempo, ao governo do nosso atual presidente, ao que Deus me mostrou sobre o STF, e qual a postura que a gente deve assumir agora. O que nós vamos fazer com todas as promessas de Deus? Deixa eu te perguntar uma coisa. Há quantos anos Deus falou que vai salvar a sua família? Há quantos anos Deus falou que vai trazer libertação sobre a sua vida? Há quantos anos Deus falou que estava te dando uma cura? O que está acontecendo que isso não se efetuou ainda na sua vida? Dá uma lida em Daniel capítulo 10, porque, queridos, eu penso que está na hora de nós termos, no mínimo, uma noção básica a respeito de batalha espiritual. Abandonarmos esse triunfalismo evangélico, esses chavões triunfalistas que criam uma comodidade e que façam com que a gente crie ninhos com textos bíblicos e nos acomodemos na nossa situação e deixemos de fato, assumir a nossa posição. Lendo lá, eu quero que você me fale o que você entende nesse texto.
Muita gente diz, pastor Getúlio, mas isso aí é Velho Testamento, pastor. Não, querido, são realidades bíblicas do Velho Testamento, do Novo Testamento e da igreja dos nossos dias. Batalha espiritual não é um assunto novo. Batalha espiritual é um assunto da igreja primitiva, é da igreja apostólica. Batalha espiritual não é um assunto levantado agora para se levantar dinheiro, se cativar público novo ou uma nova doutrina, não. É um assunto antigo e toda a Bíblia está cheia de base, textos bíblicos nos falando a respeito de batalha espiritual. Por que eu prefiro não acreditar em batalha espiritual? Porque batalha espiritual tem talvez a tendência, e me incita, aliás, não é tendência, me incita a sair do comodismo. Batalha espiritual me diz que boa parte daquilo que Deus falou e o cumprimento daquilo que Deus falou está na minha competência agora. Ah, pastor, quando Deus quiser, Ele vai fazer. Será que não está na hora de eu assumir a mesma postura que Daniel assumiu? Será que não está na hora, queridos, de eu descobrir quais são as armas da minha batalha para poder viver a promessa de Deus? Pense bem sobre isso, tá ok? Eu aguardo sua resposta aí, pode ser no meu Face, depois que você assistir essa palavra, e depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Deus te abençoe ricamente e que você seja instruído pelo Espírito Santo a respeito desse assunto e viva todas as promessas que Deus tem para você, tá? Um abraço e que Deus te abençoe.